Olá, pequenos artistas e matemáticos! Sejam muito bem-vindos à nossa jornada sobre as formas planas. Você já parou para pensar como as formas nos rodeiam? Quadrados, triângulos, círculos. Elas estão em tudo, desde a arte mais incrível até os objetos mais comuns do nosso dia a dia. Hoje vamos desvendar os segredos dessas formas, aprender como elas são usadas para criar obras de arte e construir coisas fortes. E como a matemática nos ajuda a entender cada pedacinho delas. Preparem suas mentes curiosas, porque a aventura de explorar as formas planas vai ser colorida e cheia de descobertas. Para começar, o que são as formas planas? Pense nelas como figuras que você pode desenhar em um papel, como um círculo, um quadrado ou um triângulo. Elas são planas porque têm apenas comprimento e largura, ou seja, só duas dimensões. Elas não têm altura ou profundidade, como um cubo ou uma esfera. É como se elas vivessem em um mundo 2D sem sair para fora do papel, mas mesmo sendo planas, elas são super importantes e aparecem em muitos lugares. As formas planas não são só da matemática, elas são estrelas no mundo da arte. A abstração geométrica é um movimento artístico onde os artistas usam formas geométricas para compor imagens e expressar sentimentos, sensações ou percepções do mundo. Em vez de pintar algo que a gente reconhece de verdade, como uma pessoa ou uma paisagem, eles usam a geometria para criar algo novo, que nos faz sentir coisas diferentes. É como se eles pintassem a emoção usando as formas. Muitos artistas famosos usaram a abstração geométrica. Paul Klee, um artista suíço-alemão, criou obras como Color Shapes, usando formas coloridas para expressar sentimentos. O ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, conhecido por suas bandeirinhas, transformou algo simples em arte geométrica. E o ucraniano Kazimir Malevich foi tão criativo que usou figuras geométricas para fazer um autorretrato. Eles nos mostram que não é preciso pintar o mundo igualzinho para criar arte. As formas por si só já contam histórias. A lista de artistas é grande e inspiradora. Vassily Kandinsky, um russo, foi um dos primeiros a pintar sem representar nada do mundo real, usando formas e cores para expressar sentimentos. O holandês Piet Mondrian ficou famoso por suas obras com linhas retas e cores primárias, puras e vibrantes. E o brasileiro Willis de Castro criou obras com cores puras e formas geométricas, explorando efeitos de movimento. Eles nos mostram que as formas planas são um universo de possibilidades para a criação. Agora vamos para o mundo da matemática. Um tipo muito importante de forma plana são os polígonos. A palavra polígono significa muitos ângulos ou muitos lados. Um polígono é uma figura plana que é fechada, ou seja, todos os seus pontos se conectam sem nenhuma abertura, como se fosse um laço bem apertado. E ele é formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Não pode ter curva nem linha se encontrando no meio. Se ela for fechada e feita só de retas, é um polígono. Os polígonos são como pessoas, eles recebem nomes diferentes dependendo de suas características. No caso dos polígonos, eles são nomeados de acordo com o número de lados que possuem. Se a figura tem 3 lados, chamamos de triângulo. Se tem 4 lados, é um quadrilátero. E se tem 5 lados, é um pentágono. É como um sistema de sobrenomes que nos ajuda a identificar cada polígono rapidinho. Pense nos prédios, nas placas de trânsito. As formas estão em todo lugar com esses nomes. E a lista de nomes continua. Se um polígono tem 6 lados, chamamos de hexágono. Se tem 7 lados, é um heptágono. E se tem 8 lados, é um octógono. É como uma família grande, onde cada membro tem seu nome especial de acordo com o número de lados. Vocês já viram um octógono em algum lugar? Pensem nas placas de pare, ou em algumas piscinas. As formas são parte do nosso cotidiano, e dar nome a elas nos ajuda a organizá-las na nossa cabeça. Os triângulos, que são polígonos de 3 lados, têm uma classificação especial. Podemos separá-los olhando para o tamanho dos seus lados. Um triângulo equilátero tem os 3 lados com medidas iguais, como se fossem trigêmeos idênticos. Um triângulo isósceles tem 2 lados com medidas iguais e um lado diferente, como se fossem irmãos gêmeos com um irmão mais novo. E um triângulo escaleno tem os 3 lados com medidas totalmente diferentes, como se fossem primos de idades bem variadas. É importante olhar bem para os lados para saber qual é qual. Por que o triângulo é tão especial? Ele é o campeão da estabilidade. A forma triangular é fundamental na construção de objetos e estruturas arquitetônicas porque ele é rígido. Ao contrário de outras figuras como o quadrado, o triângulo não se deforma, ele não balança. Isso faz com que as estruturas com triângulos deem muita sustentação e estabilidade.
Por isso, a gente vê triângulos em telhados de casas, em pontes e em torres de energia. É a natureza e a matemática trabalhando juntas para construir coisas fortes e seguras. Vamos agora para os quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados. Eles também têm uma classificação super importante, que depende de quantos pares de lados paralelos eles têm. Um paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos nunca se encontram. É como se fossem estradas que correm lado a lado, sem nunca se cruzar. Já o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Essa diferença é o que define cada um na família dos quadriláteros. Dentro da família dos paralelogramos, temos alguns membros muito especiais. O retângulo é um paralelogramo que tem todos os seus ângulos medindo 90 graus, ou seja, são ângulos retos, como os cantos de uma mesa. O losango é um paralelogramo que tem todos os lados com medidas iguais, como um diamante. E o quadrado? O quadrado é o super-herói dos paralelogramos. Ele é ao mesmo tempo um retângulo, porque tem todos os ângulos retos, e um losango, porque tem todos os lados iguais. É o mais completo de todos. As formas planas são feitas de linhas e pontos que formam ângulos. Um ângulo é a abertura entre 2 linhas que se encontram em um ponto, e a gente mede os ângulos em graus. Tem vários tipos de ângulos. O ângulo agudo é uma abertura pequenininha, que mede entre 0 e 90 graus. O ângulo reto é uma abertura perfeita, que mede exatamente 90 graus, como o canto de uma parede. E o ângulo obtuso é uma abertura grandona, que mede entre 90 e 180 graus. Cada um tem seu tamanho e seu jeitinho de ser. E tem mais um tipo de ângulo, o ângulo raso. Ele mede exatamente 180 graus, como se fosse uma linha reta. Pense em dar meia volta, isso é um ângulo raso. Para medir todos esses ângulos com precisão, a gente usa uma ferramenta especial chamada transferidor. Ele é um instrumento em forma de semicírculo ou círculo completo, com marcações em graus. É super fácil de usar. Basta alinhar o centro do transferidor com o vértice do ângulo e ver onde a linha do ângulo aponta nos graus. Vocês sabiam que podemos ampliar ou reduzir um polígono sem mudar a sua forma? É como usar um zoom. Quando a gente amplia ou reduz um polígono, o tamanho da figura varia. Ela fica maior ou menor, mas a forma e as medidas dos ângulos internos permanecem as mesmas. A figura continua sendo a mesma, só que em outra escala. É como tirar uma foto e depois ampliá-la ou diminuí-la. A foto continua sendo você, mas em um tamanho diferente. Essa é a magia da escala, super importante em áreas como design e cartografia. As formas planas são ferramentas poderosas para resolver problemas do dia a dia. A rigidez do triângulo é usada por engenheiros e arquitetos para construir pontes, telhados e outras estruturas super fortes. A ampliação e redução de polígonos é essencial para designers, que precisam mudar o tamanho de um desenho sem perder a forma, ou para cartógrafos, que fazem mapas em escalas diferentes. E a gente também usa as formas planas para calcular áreas, como para saber quantos metros quadrados de grama cabem em um jardim. É a geometria na prática, tornando nosso mundo mais eficiente. Narração. Chegamos ao fim da nossa aventura, e vocês se tornaram verdadeiros mestres em formas planas. Pensem no seu kit de super formas planas. Nele você tem o conhecimento sobre os polígonos, que são figuras fechadas de linhas retas, a classificação de triângulos, equilátero, isósceles, escaleno. Os tipos de quadriláteros, paralelogramo, trapézio, retângulo, losango, quadrado, e os ângulos, agudo, reto, obtuso, raso. Vocês sabem como usar o transferidor, ampliar e reduzir formas, e até como a geometria está na arte e na construção. Vocês têm todas as ferramentas para explorar o mundo das formas. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros mestres nas formas planas. Aprendemos como elas são usadas na arte e na matemática, seus nomes, como classificá-las e como elas nos ajudam a construir coisas fortes e precisas. Dominamos os ângulos, o transferidor e o segredo da ampliação e redução. Agora vocês sabem como o mundo é feito de formas e como a geometria nos ajuda a entender tudo ao nosso redor. Continuem curiosos, desenhando, medindo e buscando sempre novos conhecimentos. Parabéns e até a próxima aventura geométrica!